Olá, prezado aluno! Sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula nós vamos estudar sobre bibliotecas em Python. As bibliotecas são funções já pré-definidas, programadas, prontas para que nós possamos utilizar e assim facilitar nossos cálculos e tarefas durante a escrita de um algoritmo. Alguns exemplos de biblioteca em Python é a Math, a Times, a OS. Quando for fazer uso de uma biblioteca, deve-se importar a mesma, utilizando o comando import e o nome da biblioteca. E para utilizar alguma função da biblioteca, utiliza o nome da biblioteca, ponto, o nome da função. Parece um pouco complicado, mas é bem simples de fazer. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, calcular a raiz quadrada de um número. Então eu chamo a minha função, a minha biblioteca math, então eu chamo import math. A partir desse momento, eu posso utilizar todas as funções que tem na biblioteca math. Então eu criei a variável n1 e pedi para o usuário informar um valor para obter a raiz quadrada. Então eu disse que n1 recebe o símbolo de igualdade, evol input. O evol, lembrando, é para que o valor informado pelo usuário seja armazenado como um valor numérico. E aí, então, na variável embaixo, eu criei a variável raiz, e aí eu chamei a minha função sqrt, que é justamente a função raiz quadrada, que faz parte da biblioteca math. Então, eu chamei math.sqrt e passei minha variável n1. Dessa forma, na variável raiz, vai ser armazenada o valor da raiz quadrada de n1. E na última linha, na linha 4, eu dei o print apresentando o valor da raiz quadrada. Um outro exemplo, calcular o quadrado e o cubo de um número. Também fiz o import da minha biblioteca math, então logo no início import math. E aí, criei minha variável n1 e pedi para o usuário informar um valor. Lembrando sempre que se eu quero que esse valor seja entendido como um valor numérico que está sendo fornecido, tenho que usar o comando evol. Então, eu criei a variável quadrado, e aí eu disse que o math.poll, ou seja, a minha biblioteca math, utilizando a função poll, ela vai receber a variável n1, 2. Então, eu estou elevando ao quadrado e armazenando o resultado na variável quadrado. O mesmo embaixo eu fiz com a variável cubo. Cubo, eu disse que está recebendo o valor da biblioteca math.poll. O valor fornecido por n1 é elevado a 3. E embaixo eu apresentei o valor do quadrado, seguido pelo valor do cubo. Então, não precisei realizar o cálculo da potência, tanto para o quadrado como para o cubo. Eu simplesmente chamei uma função da biblioteca. Então, as bibliotecas têm esse papel de facilitar a nossa escrita para cálculos, para diversas finalidades. Conhecendo as funções da biblioteca, a gente não precisa escrever essas funções. A gente apenas chama e faz uso das mesmas. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, professor Leonardo, ou com a professora Jamile. Obrigado.